Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mariane Ugaldi, trabalho no Instituto Federal Farroupilha, campus de Júlia Castilhos. Hoje eu estou aqui, então, em função de um desafio que nos foi proposto pela professora Tatiana Balém, para falar um pouquinho a respeito dos projetos, dos trabalhos que a gente desenvolve entre o eixo produção alimentícia e o nosso NEA Arapuá, nosso Núcleo de Estudos em Agroecologia do campus. Todos os anos, na última semana de maio, nós fazemos um evento no campus alusivo ao tema, né, o alimento orgânico. Infelizmente, esse ano, em função dessa pandemia que nós estamos passando, então a professora Tatiana nos deu essa ideia, essa proposição de fazermos essa atividade de forma online. Para a gente conversar, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela aqui do computador, e quando me foi feito esse desafio, a primeira palavra que me veio em mente foi a inovação. Por quê? Né? Por que eu penso nessa palavra quando eu olho para esses 5 anos que nós temos, então, de parceria entre o eixo produção alimentícia e o NEA do campus? Porque todos os nossos projetos, produtos gerados foram, sem dúvida nenhuma, inovadores, como a gente vai ver logo adiante. Só para nos contextualizar um pouquinho, o nosso campus, então, ele fica na região central. O nosso Instituto Federal Farroupilha tem outros campi, né? Temos um total de 10 campi, sendo que no nosso nós já estamos em torno de 1.400 alunos, entre vários níveis de ensino, né? Desde o do ensino médio até a pós-graduação. Dentro do eixo produção alimentícia, nós temos o curso técnico em alimentos, o qual já está na sua 12ª turma, sendo que no dia agora, 28 de maio, o nosso campus completou 12 anos. Então, desde o início das atividades do campus, nós já ofertávamos esse curso técnico em alimentos. Mas o que seria essa tal de inovação, né, que eu estou falando aí para vocês desde o início? Nós podemos definir inovação de várias maneiras diferentes, né? Eu posso estar criando algo novo, eu posso estar ressignificando algo que já existe, uma estratégia, uma adaptação, explorar novas ideias, novos caminhos, uma organização diferente. Então, tudo isso pode caracterizar uma inovação. Quando eu trago essa questão da inovação para dentro da tecnologia de alimentos, normalmente nós aí estamos nos referindo a inovações de produtos ou processos. E aí a gente nomeia elas de inovações tecnológicas, que é com o que a gente trabalha. Eu tenho um entendimento, pessoal, que não existe um lugar melhor para a gente inovar do que as nossas instituições de ensino. Por quê? Porque, através dos nossos projetos de ensino, pesquisa, extensão, das nossas práticas profissionais, TCCs, nós temos essa liberdade de pensarmos propostas diferentes para muitas coisas. O que eu observo que nos falta em relação a isso? A questão da cultura da inovação. Observamos que em outros países a inovação já está muito mais arraigada, já faz parte da cultura dentro das instituições de ensino. Enquanto que nas nossas ainda nós somos muito tímidos, digamos assim, em se tratando desse assunto. Mas nunca é tarde, né? A gente tem que pensar que é um longo caminho aí que nós temos pela frente, mas que é um caminho, sem dúvida, que traz muitos frutos para todos os envolvidos. Para pensarmos em inovação, eu considero que um pré-requisito bastante importante é conhecermos a nossa área de atuação, conhecermos a fundo aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós pesquisamos. E aí, puxando, né, voltando para as nossas áreas de pesquisa, então, que envolve a tecnologia de alimentos e a agroecologia, um dos pontos muito positivos que eu observo que a gente consegue lá no final do nosso processo
é que esses frutos gerados, eles contribuem para o desenvolvimento, então, dos arranjos produtivos locais, do agronegócio local. Isso, para uma instituição de ensino, é extremamente importante. A gente ter essa possibilidade de que, com o nosso trabalho, a gente venha a melhorar o nosso entorno, agregar conhecimento, tecnologia, informações. Isso é muito, muito satisfatório, muito importante. Mas aí nós temos uma questão, né? Quando a gente vai pensar em inovar, e aí eu falo da questão da tecnologia de alimentos, eu não posso pensar em criar algo novo ou ressignificar algo que não tenha demanda. E por isso que eu trago aqui para nós essa lista com tendências na área da alimentação. Então, observem que esses itens que eu trago aqui para nós, eles não são isolados. Esses itens, eles conversam entre si. Eles são interconectados, né? Questão da sensorialidade do prazer, o alimento, há muito tempo, ele já deixou de ser uma mera fonte de nutrição para nós, né? As pessoas consomem determinados alimentos para lhe dar satisfação, para lhe dar prazer e, obviamente, consequentemente, contribuir para a sua saúde, para o seu bem-estar. Não podemos deixar de pensar na questão da conveniência, da praticidade, aliado às questões da qualidade. O consumidor preza muito pela confiança, né? Confiança em que sentido? Se aquele produto que ele está consumindo foi produzido de forma sustentável, de forma ética. Então, são fatores, como eu falei, que se interligam. E aí, vamos observar esse dado que eu trago aqui na direita para vocês. No ano de 2016, nós tivemos um gasto aqui no Brasil de uma média de 119 dólares em alimentos saudáveis per capita. Olhem, pessoal, quanto se gastou nesse mesmo ano para esses itens nos Estados Unidos, 513 dólares. E aí a gente fica pensando, né? Poxa vida, lá não é a terra do fast food? É a terra do fast food. Mas qualquer pesquisa rápida que vocês forem fazer sobre alimentação orgânica, tanto o consumo quanto a produção, os Estados Unidos, eles estão entre os primeiros lugares do mundo. Então, pessoal, o que fica aí de recado para nós? Até no país do fast food, os consumidores já se deram por conta e já valorizam essas questões da alimentação mais saudável. Continuando a falar da alimentação, dessas tendências dentro da tecnologia de alimentos, isso vocês devem observar até dentro dos lares de vocês, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde. Um dos fatores que eu observo para justificar ou para tentar entender um pouquinho isso, sem dúvida, é o maior acesso à informação. O consumidor nunca teve tanto acesso à informação a respeito daquilo que ele consome. Isso para o bem e para o mal, né? Em que sentido para o bem e para o mal? Porque na nossa área da tecnologia de alimentos existem muitos mitos, muitas informações que são passadas de forma errada, de forma equivocada. Mas também nós temos coisas boas, né? Sem dúvida, temos coisas boas que são divulgadas também pela mídia. E observem, em 2018, nós tivemos aí um mercado de alimentos e bebidas saudáveis aqui no país, ele movimentou 35 bilhões de dólares. Então, é um mercado muito fortalecido. E, embora a gente tenha observado lá naquele dado de 2016 que ainda se gasta muito pouco com alimentação saudável, nos últimos 5 anos, houve um incremento desse consumo de 75% no Brasil, enquanto que no restante do mundo, esse incremento foi apenas de 26%. Então, dá para a gente parar e pensar que também estamos aí num caminho de bastante preocupação com a nossa saúde e a nossa alimentação.
Aqui nessa lista, pessoal, eu trago algumas questões mais pontuais dentro desse tema. A primeira delas, a agricultura regenerativa. Então, isso entra na questão do consumidor estar preocupado com a questão da sustentabilidade daquele alimento. Se aquele alimento foi produzido de forma sustentável. Carnes feitas à base de plantas. Observem que eu coloquei carnes aí entre aspas, né? Nós já temos uma empresa aqui no país que está produzindo hambúrguer, linguicinha, feita a partir de proteína vegetal. Então, para quem se destina? Para um público que, por um motivo ou outro, optou por não consumir mais proteínas de origem animal, né? Farinhas diferenciadas, o que seriam essas farinhas diferenciadas? Então, utilizam-se plantas que tenham algum apelo bioativo ou de fibras, por exemplo, e essas farinhas são utilizadas para enriquecer alimentos que já existem, que já fazem parte aí da nossa alimentação. Vocês vão ver quando eu falar dos nossos projetos que esta é uma das nossas linhas de pesquisa que a gente gosta de trabalhar. Alimentos orgânicos, já falei várias questões sobre isso, né? Desta lista, sem dúvida, é o item que está mais presente no nosso dia a dia. Bebidas funcionais, o Brasil ainda está engatinhando no mercado de bebida funcional. Até a semana passada, se não me engano, estava aberta uma consulta pública da Anvisa para tratar a respeito da regulamentação do kombucha, que é uma bebida funcional, que aqui no país nós temos poucas marcas e poucos sabores, enquanto que em outros países já tem um consumo consolidado desse produto. O kefir é uma outra bebida funcional extremamente interessante. Até o ano passado, nós não tínhamos produção comercial de kefir, né? Nós dependíamos daquela troca entre vizinhos, entre amigos, das colônias, né, do kefir, agora já tem à disposição no mercado. Dessa lista, eu acho que esse item, proteínas à base de insetos, é o que nos causa mais estranheza. Nós não temos esse hábito na nossa cultura culinária de consumir insetos, enquanto que em outros países, por exemplo, os países asiáticos, eles já têm essa cultura do consumo de insetos. Mas, né, vários pesquisadores aí da tecnologia de alimentos estão trabalhando em projetos relacionados a isso. E o meu último item da lista seriam os alimentos à base de plantas. Por que eu coloquei aqui não soja? Porque é diferente, pessoal, do que eu trago ali no segundo item. Não é um alimento feito 100% de soja, de plantas, perdão. Mas, por exemplo, quem é da nossa área ou é um pouquinho curioso e faz de vez em quando uma leitura de rótulos, já deve ter observado que em vários produtos que fazem parte da nossa alimentação, nós temos na sua formulação proteína de soja, por exemplo. E não é um ingrediente que está sendo bem visto por parte dos consumidores. Então, é interessante fazer essa substituição. Então, substituir a proteína da soja por outros tipos, por exemplo, pelas farinhas de plantas alimentícias não convencionais. Esta é uma outra linha de pesquisa que a gente trabalha dentro da nossa instituição. E falando em instituição, né, eu trago nessa imagem para nós, coloquei uma aliança aqui no meio, né, um par de alianças, para simbolizar, então, como eu mencionei, esse casamento muito feliz, então, que já dura 5 anos, entre o NEA Arapuá e o curso técnico em alimentos. Aqui tem algumas carinhas que são muito importantes para nós, alunos, bolsistas, estagiários, colegas que já estão em outras instituições de ensino, colegas que permanecem conosco, que fizeram, durante esses 5 anos, todos esses trabalhos que eu trago aqui para a gente conversar. O nosso primeiro projeto nessa área foi em 2015 e foi com a batata Yacon, né? A batata Yacon, ela é produzida lá no nosso campus, pelo professor Giovanni Lusa, e a nossa proposição inicial era produzir uma farinha
dessa Iacom e aplicá-la em produtos lácteos. Depois a gente acabou, como a gente vai ver mais adiante, trabalhando também com a polpa da Iacom. Em 2016, a professora Mariana Novak, que nesse nosso evento também está nos brindando com uma palestra, durante a realização de uma pós-graduação em frutas e hortaliças, ela trabalhou com a questão dessas diferenças que existem entre o suco de uva integral orgânico e convencional. Será que existem, pessoal? Será que quando foi feito lá no laboratório análise desses produtos se identificou compostos bioativos diferentes? Será que o consumidor que degustou esses produtos conseguiu identificar essa diferença? Isso vocês vão descobrir na fala da professora Mariana, então, vocês vão poder ter acesso hoje também. Em 2016, também no mesmo ano, uma outra colega, a Alice Ribeiro, então ela desenvolveu o trabalho de doutorado dela, a parte prática, lá no nosso campus. Ela fez na UFSM, sob a orientação da professora Neila Richards. E o que ela trabalhou? Então, ela usou 3 punks, plantas alimentícias não convencionais, que foram a tupinambora, a moringa e a ora pronobis, e aplicou elas em produtos lácteos, mais especificamente no iogurte. Dando sequência, em 2017, em conjunto com o professor Valmor Ziegler, o professor Valmor agora está na coordenação da pós-graduação lá na Unicinos, na área de alimentos, em São Leopoldo, nós aplicamos, né, nós resgatamos essas plantas alimentícias não convencionais e fizemos a aplicação em produtos carnes, no caso em hambúrguer. Lembram que eu mencionei que uma das tendências seria substituir a proteína de soja? Pois bem, foi o que fizemos nesse trabalho. Em 2018, pessoal, em função de uma demanda que nós tivemos de um produtor, né, esse produtor, ele produz feijão mungo, também chamado de feijão verde, para exportação, e esse feijão, ele é usado para a produção de brotos de feijão, de moyashi. E ele é uma pessoa muito visionária, que lê muito, que observa muita coisa. Ele imaginou usar esse feijão para outras finalidades, para outras aplicações, e em função disso ele nos procurou, né? Aí, a partir desse feijão, nós desenvolvemos uma farinha, né? E aplicamos essa farinha em produtos de panificação. E o último projeto que nós fizemos, em parceria com o UNEA, também, de certa forma, foi uma demanda, porque nós temos uma estreita relação com feiras de produtores. Vocês assistiram, com certeza, a palestra da professora Marcela, na qual ela fala a respeito desse projeto que nós temos com as feiras. E aí, o que a gente observa nessas feiras, né? Aqueles produtos maravilhosos, feitos com matérias-primas excelentes, de boa qualidade, embalados em bandejas de isopor. Então, é um contrassenso, digamos assim. Então, qual foi a nossa proposta? Tentar desenvolver um material que fosse ecologicamente correto, biodegradável, para substituir essas bandejas de isopor. Nesse projeto, eu resgatei um pouco do meu trabalho no doutorado, que foi numa linha parecida, né, semelhante de trabalho. Nesse caso aqui, nós optamos pelo uso do resíduo de malte, porque nós temos bastante esse resíduo no campus, em função das aulas práticas e cursos que a gente ministra de produção de cerveja artesanal, né? Quem já fez cerveja deve ter em mente, se lembrar que sobra muito resíduo de malte. Então, essa foi a nossa proposição, essa foi a nossa ideia. Infelizmente, esse ano a gente não conseguiu ainda trabalhar nesse projeto, tem muita coisa ainda para ser feita, mas assim que nós retornarmos às nossas atividades presenciais, nós vamos retomá-lo. Pessoal, qualquer um desses projetos que eu trago aqui para vocês, todos os artigos, apresentações em congressos e tudo mais, estão na mídia. Então, é só vocês fazerem uma busca na internet que vocês vão ter acesso. Então, tem capítulos de livros, tem artigos,
tem publicações em anais. Se vocês tiverem dificuldade em encontrar algum desses materiais, é só entrar em contato conosco, que eu terei o maior prazer em disponibilizar para vocês. Além dos projetos de pesquisa, nós temos também as nossas práticas profissionais integradas. E aí surgiram umas coisas bem bacanas que foram feitas junto também ao NEA Arapuá. A primeira delas foi lá em 2015. Nós propomos para os alunos que eles trabalhassem com alguma matéria-prima que nós tivéssemos a nível regional, mas que não tivesse uma exploração comercial significativa. E aí foi proposto por eles o butiá. A partir do butiá, então, desenvolveram-se vários produtos aí bem interessantes que a gente vai ver logo a seguir. Nesse mesmo ano, no segundo semestre, muito semelhante ao que a professora Mariana tinha trabalhado com relação ao suco de uva, nós trabalhamos com os morangos orgânicos e morangos convencionais, né? E no ano 2017, 2018, nós desenvolvemos um trabalho muito bonito com os alunos, que foi feito com kefir de água. Esse kefir de água nós saborizamos com diferentes produtos, com iacom, com gengibre, com morango. Foi um trabalho muito bonito, então, como eu mencionei, que foi feito. Esse kefir de água, pessoal, ele, pelo processo de fermentação que ocorre, ele é alcoólico, né? Então, ele fica... Alguns dos produtos que a gente fez ficou com 3,5%, 4% de álcool, né? Vale ressaltar que nós não trabalhamos com alunos menores de idade, né? Enfim, não incitamos o consumo de álcool, não foi esse o nosso objetivo. Mas ficou um produto muito interessante e muito semelhante, muito similar a um espumante. Tanto que as pessoas que provaram, que degustaram esse produto, se a gente não fala de que é feito, a pessoa poderia tranquilamente achar que era um espumante. E vocês podem, então, ter observado na minha fala até aqui, que muitos dos trabalhos que a gente faz são com as punks, então, as plantas alimentícias não convencionais. Por que a gente trabalha com elas? Normalmente, né, muitas vezes, em função da sua riqueza em fibras, né? Dentro dessas fibras, nós vamos ter duas categorias, as fibras solúveis e as fibras insolúveis. De forma bem simples e rápida, o que eu posso explicar para vocês? Que as fibras solúveis são aquelas que, quando chegam lá no nosso intestino, elas possibilitam uma fermentação, e essa fermentação, ela vai servir como substrato para bactérias que são benéficas para a nossa saúde, né? Então, ela promove uma melhoria da nossa saúde como um todo por causa dessa questão, dessa fermentação. A fibra insolúvel já vai ser aquela que vai ser utilizada, então, para melhorar o nosso movimento do bolo fecal. Então, são duas situações distintas, mas ambas são extremamente importantes para a nossa saúde como um todo. Quando eu tenho essas fibras, a gente chama de fibra alimentar, e, em especial, a fração solúvel, nós chamamos ela de pré-biótico, exatamente por causa daquela questão que eu mencionei, dela possibilitar essa fermentação no nosso intestino e a multiplicação dessas bactérias benéficas. Essas bactérias benéficas nós chamamos de probiótico. E a fibra que é usada por elas para fermentar, então, é a fibra pré-biótica. Então, são duas coisas distintas, ó. Pré-biótica é a fibra solúvel e probiótico vai ser o micro-organismo que utiliza essa fibra. O kefir é um exemplo de alimento, de uma bebida, no caso, que tem a presença desses probióticos, tá? E aí, falando nessa parte dos pré-bióticos, nós temos vários alimentos no nosso dia a dia que são pré-bióticos. As principais frações, então, dessa fibra solúvel, que são pré-bióticas, são os frutoligosacarídeos, como a inulina. Aqui nessa imagem que eu trago para vocês, por exemplo, está a iacom, né? A iacom, ela tem o seu consumo muito difundido, por exemplo, por pessoas que têm diabetes, porque ela tem essa capacidade de reduzir
os índices glicêmicos. Então, ela é muito conhecida por isso. Normalmente, os diabéticos consomem ela in natura, como uma salada mesmo, tá? A Iacon, ela não é nativa da nossa região, mas ela tem uma boa adaptação a diferentes tipos de clima, de solo, de altitude. Então, ela é uma boa proposta, digamos assim, para pequenas propriedades, por exemplo. Ela tem uma rentabilidade bastante interessante, olhem só, de 20 a 80 toneladas por hectare, sendo muito resistente. Pensando na nossa saúde, eu já tinha mencionado aqui a questão da redução do índice glicêmico, a questão do potencial prebiótico, e ela é interessante também porque quando ela propicia essa fermentação lá no nosso intestino, alguns ácidos formados, né, eles auxiliam a nossa absorção de cálcio. Então, por isso que a gente coloca aqui que a Iacon pode influenciar, melhorar, inclusive, a nossa saúde óssea, tá? Porque ela facilita, não é que ela seja fonte de cálcio, tá, pessoal? Ela facilita a absorção de cálcio que vai estar presente na nossa alimentação. O que nós fizemos com essa Iacon? Então, como eu mencionei, nós inicialmente trabalhamos com a farinha da Iacon, mas depois também produzimos a polpa. Então, nós aplicamos esses produtos em iogurte, em doce de leite, fizemos inclusive um queijo trufado com a batata Iacon. Então, foram produtos que tiveram uma excelente aceitação sensorial, né? Aqui eu só fiz um recorte de uma das análises que a gente fez, mostrando, então, que, de fato, ó, na Iacon, eu tenho aqui, ó, 10,23% de fibra alimentar solúvel e 10,80% de fibra alimentar insolúvel. Então, ela contempla aquelas duas frações que eu havia mencionado anteriormente com relação à fibra alimentar. A outra planta que nós utilizamos, então, foi a Ora Pronobis. A Ora Pronobis, ela é muito comum, inclusive se vocês forem fazer uma pesquisa bibliográfica sobre ela, muitos pesquisadores do estado de Minas Gerais trabalham com essa planta. Ela é uma planta, pessoal, que ela é uma trepadeira, então ela é muito utilizada para a formação de cerca viva, e ela tem muitos espinhos, então é uma forma também que é usada para proteção, então, da residência, enfim, seja do que for utilizar. Por que ela tem esse nome Ora Pronobis, né? Ora Pronobis quer dizer orai por nós. Então, dizem as histórias, né, se vocês forem procurar alguma leitura nesse sentido, que ela era muito comum, então, nos mosteiros, nas igrejas, enfim, nesses locais, como cerca-viva. E aí as pessoas, então, sabiam dessa riqueza dessa planta e iam lá, aproveitavam o momento que esses religiosos estavam em oração, né? Iam lá furtar, né? Pegar as folhas da planta para utilizar. Então, por isso que acabou recebendo esse nome Ora Pronobis, né? Aqui eu trago alguns dados que a Alice, inclusive, chegou no trabalho dela, né? De potássio, de cálcio, fibras. Ela tem compostos fenólicos. Quando eu estava preparando esse material para vocês, eu fui fazer um pequeno resgate do que foi publicado ano passado sobre a Ora Pronobis, e eu fiquei muito feliz quando eu observei. Nós temos um periódico que é a Food Chemistry, que ela tem, né, é um periódico bem importante aí na área de alimentos, e qual foi a minha surpresa quando eu me deparei com um artigo na Food Chemistry trazendo a questão do potencial antioxidante da Ora Pronobis, exatamente em função desses compostos fenólicos que ela possui na sua composição. Então, os pesquisadores testaram e observaram que ela tem um poder antioxidante maior do que muitos antioxidantes que são naturalmente não, que são comumente utilizados pela indústria de alimentos, mas que são químicos, né? Então, imagine que maravilha a gente conseguir, de repente, fazer, e eu vi que alguns pesquisadores já estão fazendo, até acho que na UFSM já teve alguns trabalhos na pós-graduação sobre isso,
de usar a Ora Pronobis, a sua farinha ou o seu extrato, né? Se não me engano, acho que eles utilizaram o extrato, para incorporação, por exemplo, em produtos cárneos e atuar, então, como um antioxidante, evitando de estarmos adicionando um aditivo químico nesse produto. Então, isso é fantástico, eu fiquei muito feliz quando eu li aquele artigo. Mas, embora tenha toda essa riqueza, o que torna ela mais comum e mais conhecida é o seu teor proteico, tá? No trabalho da Alice, ela chegou aí a um teor de 22% de proteína. E por causa desse teor proteico, é que ela é chamada de carne dos pobres, né? O kefir, né? Eu já tinha comentado dos nossos trabalhinhos lá com o kefir de leite. Aqui eu só trouxe essa imagem, né, que está a fonte dela, como curiosidade para vocês, né? O kefir, ele pode ser cultivado em 2 substratos diferentes. Eu posso cultivar ele em leite e posso cultivá-lo em água. Quando a gente cultiva em leite, ele fica com esse aspecto mais branquinho. Quando ele é cultivado em água, nós utilizamos o açúcar mascavo junto, então ele fica com essa corzinha aí mais amarronzada. Mas o que é o kefir, pessoal? Então ele é uma simbiose, ele é uma colônia de vários micro-organismos. Ali eu tenho leveduras, eu tenho bactérias acéticas, ácido-láticas, e eles formam, esses micro-organismos formam essa matriz, que é aquele grãozinho que a gente enxerga, e essa matriz é chamada de kefirano, né? O kefir não é um produto também nativo aqui do Brasil, ele é mais da região lá do Oriente Médio, e tem vários locais nessa região que tem uma longevidade, as pessoas vivem muitos anos, né? E uma das atribuições a esse fato é o consumo do kefir. Então, ele tem muitos benefícios aí para a nossa saúde. Falei do butiá, né, que trabalhamos também. O butiá, embora a gente não tenha uma exploração comercial, eu considero uma fruta bastante interessante para a gente trabalhar, pensando em inovação. O butiá tem vários compostos que são bioativos, que são benéficos para a nossa saúde, além de ele ser uma fonte natural de fibras. O que a gente fez com o butiá lá no nosso campus? Então, os alunos trabalharam ele, fizeram uma polpa, e com essa polpa, eles aplicaram em iogurte, aplicaram em cupcakes, em cookies, então foi muito, muito... O iogurte, pessoal, com a polpa de butiá, fica fantástico, fica muito bom. Aqui está o nosso feijão mungo, então, para quem não conhece, né, esse feijão verdinho, pequenininho, ele é muito parecido com a soja, né? E aqui está o broto moyashi, que eu mencionei, então, que é feito a partir dele. Então, o feijão mungo, ele também é muito rico nesses compostos fenólicos, então, que eu tinha mencionado, vai ter essa ação antioxidante. O que nós fizemos, né? Então, fizemos a farinha do feijão mungo, e aplicamos em produtos de panificação. Inclusive, esse projeto foi um trabalho de conclusão de curso de 2 alunas do curso técnico em alimentos, da Gabriela e da Chayane. Então, elas desenvolveram bolos, bolachinhas, além, né, de fazer toda a questão da composição bromatológica da farinha que foi produzida. E por último, pessoal, trago aqui só algumas imagens da nossa questão das bandejinhas que a gente está tentando desenvolver. Aqui na esquerda, foram algumas tentativas frustradas que a gente teve, né? Aqui eu não estava fazendo a moagem do malte, só para caracterizar um pouquinho, nós fizemos uma combinação de resíduo de malte e amido de mandioca, de fécula de mandioca. Utilizamos a metodologia casting. Essa metodologia, ela consiste na formação da embalagem por evaporação do solvente. Aqui, no nosso caso, o solvente utilizado é a água, então é bem tranquilo em termos ambientais, não usamos nenhum produto químico. Aqui, já na direita, é a bandejinha que a gente conseguiu produzir após fazer a moagem do malte. Então, ele ficou bem melhor distribuído na matriz do amido. E aí, vamos esperar chegar o retorno, se Deus quiser, das nossas atividades presenciais para continuarmos esse projeto, essa pesquisa. Porque a ideia é, depois que chegarmos a uma bandejinha razoável, né, nós fazermos a avaliação da vida de prateleira
de alguns produtos de panificação, como que eles vão se comportar. E é isso, pessoal. Era o que eu tinha para apresentar. Eu sei que eu extrapolei muito além dos 15 minutos que a Tatiana me pediu, peço desculpas por isso, mas é muita coisa, né? São muitos trabalhos que são desenvolvidos, então, entre esses dois núcleos que nós temos dentro do campus. Aqui eu deixo o meu e-mail para vocês, eu estou à disposição, que vocês precisarem, quiserem trocar alguma ideia, uma informação, o campus está aberto aí para todos, para a gente poder conversar um pouquinho, né? Se Deus quiser, logo a gente vai estar de volta aí nas nossas atividades presenciais e aguardo aí quem tiver interesse em conhecer a nossa instituição. Nós temos laboratórios muito bem estruturados na área de alimentos lá no campus e, se Deus quiser, estaremos trabalhando novamente todos juntos. Foi um prazer, uma satisfação conversar com vocês e um grande abraço. Fiquem bem e se cuidem. Até a próxima.